Obrigado, irmão. Ok, agora. Boa noite. Privilégio novamente estar aqui com vocês e que maravilha poder conhecer irmãos. Estava falando aqui agora há pouco para o pastor David, só de estar aqui, poder ver o sorriso de irmãos, abraçar vocês, cumprimentá-los, isso vale muito, porque a nossa família, ela é muito grande. Isso aqui é só uma parte que nos aguarda no céu. E isso é maravilhoso. Foi uma honra para mim estar aqui. Hoje, como é para mim o último dia, então eu vou trazer uma exposição como se fosse meu último sermão. E nós nunca sabemos quando vai ser o último que a gente vai pregar e quando vai ser o último que a gente vai ouvir. Então, como eu falei quinta-feira, né, perdão, inclusive foi o dia do meu aniversário, eu estou aceitando presente caso alguém queira me dar. Se não fosse Deus na nossa vida, nenhum de nós estaríamos aqui. E glória a Deus por isso. Falamos quinta-feira sobre a depravação, a parte onde Deus pede para Ezequiel olhar aquele vale de ossos secos. E absolutamente ninguém dá um passo ali. Ninguém. É impossível ele dizer: opa, Ezequiel, estou aqui. Ezequiel, eu darei um passo. Eu vou dar um passo e Deus manda o espírito dele. Não. Aquela realidade se encontra até hoje. Mas há algo que eu esqueci de falar quinta-feira e eu tenho que falar. Lá no início, no capítulo 2, quando Deus prepara Ezequiel, Deus fala assim para ele: pregue, quer ele ouça, quer não. Logo no início do meu ministério, quando eu fazia uma pregação, vou abrir o coração para vocês, porque o que eu vou pregar aqui é Cristo também abrindo dele. E me dava muita agonia quando eu pregava e via alguém dormindo, ou conversando, ou roendo a unha, ou mexendo no cabelo, ou brincando com criança, tirando toda a atenção da palavra. Então eu tenho o costume de ir lá na nossa igreja, inclusive mandar um abraço para meus irmãos lá de Jaboatão, senão amanhã eu não consigo fazer o culto. Lá na tela fica a palavra temor, tremor e reverência. Por quê? Quando eu sou uma pessoa muito tímida, você vê que eu chego, fico por ali pelo canto, é o meu jeito. Mas quando eu venho para o púlpito, irmão, eu temo de quem eu estou diante. Eu tremo. Você pode passar anos de pastores e os pastores sabem disso aqui. Quando você vai falar de Jesus, você está falando da pessoa mais importante de todo o universo. Não é do prefeito ou da prefeita que você vai falar de Cristo. Mas aí um dia eu fazendo um culto e eu peguei no pé de quem estava dormindo. Nesse dia eu peguei no pé de quem estava dormindo. E falei mesmo, como é que você vem para a igreja, na hora da palavra você dorme? Eu até entendo os que passaram o sábado trabalhando, foram dormir tarde, mas você que não. E aí, quando acabou o culto, um diácono chegou para mim e falou assim: pastor, posso lhe dar um conselho? E aí que tá. Pastor reformado tem que ser humilde, não orgulhoso. Pastor reformado tem que ouvir o diácono, tem que ouvir o presbítero, tem que ouvir o irmão e a irmã. E o diácono falou uma coisa que mudou minha pregação. O diácono chegou para mim e falou assim: pastor, pregue sem se preocupar com quem está dormindo. O senhor sabe por que essas pessoas estão dormindo? Porque a palavra não é para elas. Vai ouvir quem Deus quer que ouça. E eu falei: isso é verdade. Quando Deus falou isso para Ezequiel, foi isso que ele disse: vai lá e prega. Quer eles ouçam, quer não. Vai lá e faz o que eu estou mandando. Então, quando nós estamos no púlpito, é isso que nós temos que fazer. Se eu ou você, pastor, você acaba um culto e fica preocupado se você convenceu alguém ou não, se a pessoa gostou ou não, então sai daí porque isso não é para você. Esteja aberto às críticas. Bons pastores aí são criticados o tempo todo. O tempo todo. Por pessoas das suas próprias igrejas e pessoas que não são das suas igrejas. Quando a gente mete a cara na internet, quando a gente prega, a gente tem que entender que ali vai ter pessoas que dizem assim: glória a Deus por essa palavra.
e vai ter pessoas que vai estar ali para assistir só para bater de frente com você. Então, quer ouçam, quer não, pregue. O cenário de Ezequiel era um vale de ossos secos. Um cemitério hoje para a gente pregar. Imagina você ir no cemitério aqui de Paulista e começar a pregar ali. Imagina essa cena. Então a gente agora sai do vale de ossos secos para ir para o Santo dos Santos. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Eu amei esse louvor que a gente cantou agora. Os irmãos do grupo de louvor aqui estão de parabéns, porque eu passava uma vigília ouvindo vocês tocar e cantar aqui. Isso é glorioso. Você abrir sua boca, sua voz para o Senhor. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Diz assim o versículo 1, vou ler pela NAA. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhe transmito as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar mais uma vez, queridos.
Pai Santo, nos dê o temor de ler a tua palavra, Senhor. Nos dê a reverência de ouvi-la, de guardá-la na nossa vida, de praticá-la com muito temor a ti. Mais uma vez te peço que essas palavras não fiquem só aqui nas paredes, dentro da igreja, mas que possamos levá-la no nosso coração e glorificar o teu Filho Jesus dia após dia. Te pedimos isso em nome dele. Amém. Queridos, como eu falei, saímos do vale, na visão de Ezequiel, e vamos agora para, na minha opinião, uma das partes principais das Escrituras, o Santo dos Santos. E sabe o que é interessante aqui? É um texto que se divide em três. Cristo ora por ele, pelos discípulos e por nós. Pois é, ele orou por você antes de você cair, antes de você ser fraco, antes de você tropeçar, antes de você pedir perdão. Ele orou por você. E adivinha por que você está aqui até agora, respirando nesse exato momento? Porque aquele que deu o sopro da vida te mantém com o sopro. Ele te mantém com o sopro. E ele é Jesus. Um dia eu falei para uma pessoa que veio me colocar contra a parede por conta de Calvino. E eu falei para ele, não, querido, eu não defendo Calvino. E ele falou, mas você é reformado? Eu, sim, eu defendo o que Calvino defendeu. Calvino a todo tempo defendeu Cristo e suas obras. Os 5 pontos e os 5 solas estão dentro das Escrituras. A nossa confissão de fé Batista de Londres de 1689 é um resumo mais fiel que podemos ter em mãos das Escrituras. Então, acima da gente defender os reformadores, a gente defende o que eles defenderam. As Escrituras. O tempo que eles se dedicaram a ler e aplicar isso aqui para a vida. Você pode ter livros e mais livros excelentes. Livros de pastores, reformadores, avivalistas que você chora ao ler. Eu já li livro de Spurgeon que na última folha eu chorei. Mas nenhum se compara às Escrituras. Nenhum livro que eu li até hoje se compara a João 17 para mim. Nenhum. E o que é maravilhoso aqui? O homem não está entrando em nada. Aqui é o momento que o Filho de Deus abre o coração para o Pai. Jesus está abrindo o coração para o Pai. E ele poderia pedir qualquer coisa. Imagina se Deus chegasse para você e dissesse, peça o que você quiser para mim. Irmãos, o que a gente ia pedir? O que será que ia passar na nossa cabeça? Ele está dizendo aqui, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Essa hora era tão aguardada. Alguns dizem e defendem isso, que quando Adão e Eva tiveram Caim, que foi o primeiro filho, Eva acreditava que Caim era o prometido, que Deus tinha acabado de falar anteriormente, que pisaria a cabeça da serpente. No futuro depois, Noé. Eles pensam que quando Noé vem, o dilúvio vem, tudo vai se resolver. Isaac, mas não era a hora. Como também não era a hora quando Maria pede para ele fazer o milagre no casamento em Caná. E ele diz, mulher, não é chegada a minha hora. Mas aqui, nesse exato momento, na sombra da cruz, ele diz, Pai, é chegada a minha hora. Irmãos, eu acho que o tempo está me tornando muito como Jeremias. Eu estou me tornando um pastor chorão. Porque, Whitefield foi bem criticado por conta disso, né? Mas tem coisa nas escrituras que mexe demais com a gente. Sabe, se você se emociona quando você vê um videozinho no Instagram de um animalzinho que foi abandonado. Se você se emociona porque fica sabendo de uma matéria de uma mãe que acabou de ter um filho e jogou o filho no lixo. Como eu posso olhar para as escrituras falando do meu mestre e não sentir nada? Há algo de errado nisso.
é o mestre. É o Filho santo, puro de Deus, que veio para esse mundo de miséria, de pecado, para morrer por nós. E o arminiano diz, eu tenho parte na salvação. Me diga qual parte. Onde? Me mostre onde. Onde entra essa parte? Porque se tivesse, não precisaria o Filho deixar o habitar dele para vir a esse mundo de miséria morrer por nós. Eu vou deixar uma pergunta circulando aqui dentro, depois eu posso voltar nela, se eu lembrar. Como você vê Jesus? Pense nessa pergunta. Ou se eu posso melhorar ela um pouquinho? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Por favor, pense nisso, até a gente chegar no momento. Quem é ele? Se a salvação fosse para você chegar nas portas dos céus e entrar só se você desse essa resposta, como seria? Então vamos focar aqui. A cruz não era um acidente. Não. Era o plano eterno de Deus. Cristo não foi vítima da história. Ele veio para morrer. E aqui, a hora dele chegou. Jesus não começa falando do homem. Ele começa falando da glória do Pai. E é isso que a teologia reformada defende aqui. O centro da Bíblia não é o homem. É Deus. O evangelho moderno colocou o homem no trono. Mas Cristo coloca o Pai no centro. Essa é a diferença. Porque os pastores, hoje em dia, os falsos, têm tanto status, tantos seguidores, inúmeros de inscritos no YouTube, porque o centro das suas igrejas é o homem. As canções são para homens. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Quem suportou o quê? Se não fosse Cristo, tinha suportado nada. Canções vingativas. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Fazendo crente ficar contra crente. Dá uma olhadinha no Inário Cantor Cristão. Veja a diferença. Veja quando a gente canta, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. É estar disposto até a morte para segurar aquilo que defende. Mas não, o evangelho de hoje, que minha vontade é falar nomes deles, mas porque a gente está ao vivo eu vou poupar isso, são lobos vestidos de ovelha. Eu não sei se é pior, os que pregam ou os que ouvem. Porque um dia uma pessoa falou para mim, ei pastor, tem que ter cuidado, viu? Porque o senhor será cobrado por aquilo que o senhor prega. E eu falei, e os que ouvem será cobrado por aquilo que ouvem. A culpa, o peso não vai só para o pastor que prega. Ele vai prestar conta do que ele prega. Mas e você não vai prestar conta do que você ouve? De quem está pregando para você? Veja o Filho de Deus abrindo o coração. Jonathan Edwards disse, a grande finalidade de Deus em todas as coisas é sua própria glória. Tudo existe para ele, a criação, a redenção, a cruz, a igreja, a história. Tudo existe para ele. Você foi feito, você foi criado não para você. Você foi feito e criado para a glória dele. Você sabe uma coisa que me impressiona, sem querer sair daqui, irmãos? É que lá no início de tudo, há um homem que chama muita atenção. Mas até onde eu sei dele na Bíblia, ele não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. E é pouquinha coisa que fala dele, mas tem uma partezinha que mexe, que buga a nossa mente. Enoque andou com Deus. Cara, que privilégio. Você chegar no reino de Deus e alguém perguntar: opa, você foi o que abriu o mar vermelho? Não. Você foi o que construiu a arca? Não. Você foi o que foi jogado lá na fornalha e sobreviveu? Não. Quem é você? Enoque. O que você fez? Eu andei com Deus. O interessante é que a Bíblia diz que ele andou com Deus 300 anos. Tem gente que não consegue andar uma semana. Ló foi fiel dentro de Sodoma e Gomorra. E você não consegue ser fiel nesse mundo podre. Observe isso.
Ele exige fidelidade de todos nós. Seja fiel. Seja fiel. Ele vai dizer: para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Observe isso aqui. Jesus não diz a todos que decidiram. Ele diz a todos que me deste, não os que decidiram, não os que levantaram a mão. Não os que disseram, agora eu quero. O Pai deu um povo ao Filho. Antes da fundação do mundo. Deus escolheu um povo para si, não por méritos, não por obras, até porque as nossas obras não passam de trapos da imundícia. É como você pegar um homem que está com uma ferida grande na perna e você tirar ali aquele curativo, todo cheio de sangue, pedaço de pele, colocar numa bandeja e dizer assim, está aqui, Senhor, a minha justiça. Porque não temos nenhuma. Irmãos, a gente cansa, a gente erra, a gente peca. A gente é falho. E o que você acha que nos mantém? O que você acha que nos faz orar? Tem um quarto de oração, a qual a gente pode abrir o nosso coração para Deus. E muitas vezes, por experiência própria, não sei com você, às vezes a gente não tem nem palavras, só tem lágrimas. As lágrimas mais puras para uma oração. Como disse Spurgeon um dia, essa é a verdadeira água do milagre, não aquelas que a gente vê nas igrejas neopentecostais. Deus escolheu um povo para si, não por mérito, não por obras, não por previsão de fé, mas por graça soberana. Spurgeon disse, eu creio na doutrina da eleição, porque tenho certeza de que, se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais escolheria ele. Ele olhou, ele escolheu. Se ele não tivesse feito isso, nenhum de nós teria escolhido ele. A doutrina da graça esmaga o orgulho humano. O homem quer participar da glória, o homem quer dizer, eu contribuí. Eu dei um passo, eu fiz minha parte. Não, João 17 destrói isso aqui. Não tem espaço para o homem nenhum. A salvação começa num decreto eterno de Deus, do Pai. Cristo veio especificamente pelos que o Pai lhe deu. E isso não diminui o amor de Deus. Isso exalta a eficácia do amor de Deus. Jesus não veio tornar a salvação possível. Ele veio salvar pecadores reais. Um dia um presbítero da Assembleia de Deus chegou para mim e falou assim, Cristo morreu na cruz para dar uma oportunidade de alguém querer ele. Não. Porque ninguém ia querer. O seu maior inimigo é a sua própria carne, irmão, e você sabe disso. Seus pensamentos, sua luta interna. O próprio Davi brigou com ele mesmo, porque está abatido a minha alma. Existe o confronto de nós com nós mesmos. E esse confronto é todos os dias. Enquanto você estiver aqui, ele não para. Ele vai dizer, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Mais uma vez, os que me deste. E quem está falando aqui não é um apóstolo. Não é o pastor, é o próprio Cristo. Quer discordar, discorde dele. Chegue no céu, resolva com ele. A igreja não pertence ao mundo, pertence ao Pai. A verdadeira igreja não é uma organização meramente humana. Ela é um povo comprado pelo sangue. A igreja de Cristo foi comprada pelo sangue. Observe agora o que ele diz. E nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Cristo preserva os seus. E aqui entra a perseverança dos santos. Que não significa que os crentes são fortes, porque não há homem forte, não há pastor forte. Só homens fracos, totalmente da dependência de Deus todos os dias. Significa que Cristo é poderoso para guardar os seus. Se dependesse de nós, todos nós teríamos caído. Todos. Não tem um. Nenhum foi igual a Cristo. Nenhum. E aí você pode colocar tudo no bolo. Apóstolo Paulo, Pedro, nenhum foi igual a Cristo. Quer ver um exemplo? Ele vai orar pelos discípulos.
Irmão, quem de nós talvez teria a paciência que Jesus teve com aqueles garotos? Acredito eu que a idade deles era entre 17, 18, 19 anos. Talvez Pedro era o mais velho. Mas olha os pedidos que aqueles garotos faziam. Olha as bobagens que eles faziam. Você tem ideia do que é negar Jesus 3 vezes? Imagina a paciência de Cristo. Mas uma coisa importante, olha que aqueles garotos tiveram a melhor faculdade de teologia de todos os tempos. 3 anos a 3 anos e meio ali perto de Cristo. Queria eu ter uma faculdade daquela. Um seminário daquele. De aprender com o mestre. De aprender quando disse, Senhor, Pai, nos ensina a orar. E ele dizer como era a oração. Ele poder olhar para mim e dizer assim, Felipe, aprendei de mim que sou manso e humilde. Enquanto, infelizmente, a gente vê tantos pastores orgulhosos. Porque se acha alguma coisa. O que é, irmão, seu saber perto de Jesus? Coloque na balança e você vai ver que não tem peso nenhum. John MacArthur, em um comentário, ele disse: os santos perseveram porque o Senhor persevera com eles. Eu posso ir dormir tranquilo daqui a pouco, quando eu chegar na minha casa, porque eu sei que quando eu fechar os meus olhos para dormir, tem alguém de olho aberto, intercedendo por mim. Você sabe por quê, irmão? Eu não creio que o crente pode perder a salvação ou cair da graça, como o John Wesley defendia. E eu até falei isso assim que eu conheci o pastor Daniel. Quando a gente conversou por telefone, eu falei para ele, eu acredito que se o Wesley tivesse vivido um pouco mais, ele teria mudado de ideia. Eu acredito nisso. Mas sabe por que eu não creio nisso? Porque eu creio que Deus não pisca os olhos. Se ele fizesse assim, ó, como eu e você faz, o tempo que você está aqui, nessa conferência, quantas vezes você piscou seus olhos? Imagina se Jesus fizesse isso. Aí eu poderia cair. Mas enquanto eu fecho os meus para descansar, o Filho de Deus está intercedendo por mim. Ele continua ao lado do Pai. Então o que me mantém de pé é Ele. Ele persevera comigo. Muitas vezes a gente pensa que o cristão ele caiu por algo que ele está passando. Mas o que dizer de Elias quando ele foi para a caverna? Às vezes todos nós vamos ter uma caverna para tentar nos esconder. Mas adivinha quem foi lá na caverna visitar Elias? Quem foi que deu a palavra para Elias ouvir? Quem foi que continuou amando ele? Vou lhe dar um conselho, querido. Quando você pecar, não corra para longe de Deus. Corra para Deus. Corra para os braços dele e as mãos estendidas que continuam abertas para você. Dizendo, venha. Olhe para a cruz. Olhe para o que eu passei por você. Ele vai dizer, o mundo os odiou. A igreja verdadeira sempre será odiada. Sempre será perseguida. Bons pastores serão perseguidos. Os reformadores foram perseguidos. Os puritanos foram expulsos. Os batistas foram presos e mortos. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. O evangelho da graça soberana confronta o orgulho humano. E o homem natural odeia ouvir que está morto em seus delitos e pecados. Que ele não tem poder nenhum para salvar a si mesmo. Que precisa da graça soberana. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos mostra. Um líder de uma grande igreja neopentecostal, tem vídeo dele na internet dizendo assim: essa graça eu não quero. Essa graça é uma desgraça. Eu não preciso dessa graça. Ele não tem ideia do que ele está falando. Mas ele disse isso para a igreja toda dele ouvir. Como é que um homem desse está vivo espiritualmente? Lucas, o médico amado, como chamava o apóstolo Paulo, ele relata que Jesus no Getsêmani, ele transpirou sangue.
Se tiver alguém aqui da área da medicina, você pode perguntar para ele. Isso se chama hematidrose. É quando os vasos sanguíneos se rompem por um medo profundo. Antes dele chegar na cruz, ele já estava sangrando. E um médico relata isso. O suor dele se transforma, se mistura com sangue. Não era medo de Roma, não era medo da pisa que ele ia levar, até porque ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Essa hora que ele diz aqui que é chegada era justamente isso. Antes disso aqui acontecer, ele falou para Pedro: Ô Pedro, Satanás queria peneirar você, mas eu orei por você. Caramba, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é pastor? Você que é pastor, você tem ideia do que é Jesus chegar para vocês assim: Ei, pastor, tem gente querendo ver sua queda. Tem gente querendo que você pare de pregar, mas eu orei por você. Se você ler a biografia de George Whitefield, faziam isso com ele. Barulho para ele não pregar, jogavam tomate nele para ele não pregar. Mas, na minha opinião, depois do apóstolo Paulo, ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Jesus fala isso para Pedro. Eu orei por você. Ele ora por nós. Então, Lucas, ele relata isso, que Jesus transpirou sangue. Porque ele sabe o que contém aquele cálice. O cálice que era para mim e para você tomar. Nós deveríamos tomar aquele cálice. O réu era nós ali. Os culpados. Nós. Os pecados em nós. E quando o juiz vai lá dar a martelada, ele chega e diz: eu troco de lugar com ele, tire ele daí. Pegue tudo que ele fez e coloque sobre mim, porque eu pago. Eu pago no lugar dele. Quem faria isso por mim e por você? O Filho de Deus fez. Jesus fez no nosso lugar. Ele toma o nosso lugar. Marcos relata que durou 6 horas. 6 horas até ele morrer naquela cruz. Um sol castigante, irmãos. A gente reclama aqui, às vezes, de Recife. Imagina lá naquela época. Ele todo lapidado, sangrando. E nós estávamos ali com ele. Você nem sonhava em nascer. Seus pais, seus avós, seus tataravós nem sonhava. E Cristo já te amava. Então é ali que ele está morrendo por você. E ele vai dizer: está consumado. Tetelestai. Está pago. Eu pago a conta que você não poderia pagar. E isso ele fez por nós. Isaías 53 vai dizer que ele não tinha beleza nem formosura. Lembra a pergunta que eu fiz para você? Vou voltar nela agora. Isaías vai dizer que ele não tinha beleza nem formosura. E quem olhava para ele não tinha nada para desejar. Lembre do momento da cruz. Tem 2 malfeitores do lado dele. 2. Tem uma pequena ilustração. Quem é você daqueles 2 que está do lado dele? Um queria a oportunidade de sair dali e voltar a fazer tudo o que ele estava fazendo. Porque ele era um ladrão. O outro que está do outro lado diz assim: ei, o que você está falando? Estamos aqui porque a gente merece. Esse homem nada fez. Ele não fez nada. Ei, uma coisa é o mundo me odiar. Ou alguém chegar para mim e dizer assim: ei, pastor Felipe, eu não gosto do senhor, das suas pregações, ok. Mas qual o motivo de não querer Cristo? O que foi que esse homem fez? Ah, no seu bem, abraçou o leproso.
Deu palavra a prostituta, a pecadores. Teve muita paciência que eu acho que nenhum de nós teríamos. Mas não cometeu mal a ninguém. Nunca fez nada de mal a ninguém. E aquele malfeitor diz isso. Esse homem nada fez. A gente está aqui porque a gente merece. E ele não. E ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, por favor, me responda. Se coloque no lugar desse malfeitor. E cola isso com Isaías 53. Ele não tinha beleza nem formosura, e quem olhasse para ele não tinha nada que desejar. E esse era o estado de Jesus na cruz. Mas aquele malfeitor viu esse homem sem beleza e sem formosura como um rei. Porque a partir do momento que ele diz, lembre de mim quando entrares no teu reino, irmão, até onde eu entendo, só tem reino quem é rei. E aquele homem todo ensanguentado, perto da morte, acabado, aquele malfeitor viu ele como rei. E sabe qual é o problema da igreja de hoje? Ver Jesus como uma oportunidade de mudar de vida. Ver Jesus como o melhor cara para dar um estralo e mudar meu casamento. Se você enxerga assim, você não tem ideia de quem é Jesus. Temos que aprender um pouco com aquele malfeitor. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer, em verdade te digo, você estará comigo no paraíso. E é mais um que entra lá. E quem olha, quem será? Abraão? Noé? Isaac? Não. Você leu a Bíblia? Não. Foi batizado nas águas? Não. Ele ainda pode dizer, nem por imersão, nem por aspersão. E tá aqui por quê? Porque ele disse. Olha o peso. Porque ele disse. Aí eu te pergunto, tem autoridade maior do que essa? Apontar para Jesus e dizer assim, ele disse. Por isso que eu estou aqui. Veja Jesus como um rei. Se você vê ele como um rei, você terá mais temor quando cantar para ele, quando orar, quando ler as escrituras. Porque ele não tinha beleza nem formosura. Mas aquele homem viu ele como rei. Aquele homem ouviu ele dizer, está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele ouviu isso. E isso é maravilhoso. Ele vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é nada mais precioso do que isso. A palavra do Pai. Aqui vemos a centralidade das Escrituras. A igreja, irmãos, a verdadeira igreja, ela não cresce por entretenimento. Ela cresce pela verdade. Pastor, a igreja lá, a nossa igreja lá em Jaboatão é uma igreja pequena. Nós temos 30 membros. Quem não entende diz assim, rapaz, a igreja aí tem 10, 15, 20 anos. Não passa de 30, essa igreja nunca cresceu. Por favor, me entenda. Eu interpreto que o maior crescimento não é em números, mas o que está acontecendo dentro de cada irmão daquele que está ali na igreja. Esse é o maior crescimento. É a transformação. E isso é valioso. É você ver um irmão na sua igreja que veio sem entender nada. Que veio de um neo, do pentecostal, ou todo perdido, ou do mundão, do tráfico. E você vê aquela pessoa crescer em graça, se aperfeiçoar na graça. Tem crescimento maior do que esse? Não tem. E depois você vê aquele garoto ou aquele rapaz que está ali, lá na frente, ser um diácono, um presbítero. Alguém que vai evangelizar. Que vai dizer assim para você, pastor, eu quero que o senhor conte comigo, porque eu fiz tanto para esse mundo e para minha carne, que agora eu quero fazer para Deus. Isso é crescimento. Não emoção. De ter 100, 200, 300 pessoas na igreja. Mas 90% são ossos secos. E quando vai ver realmente, aquela igreja que tem 200, 300, o pastor só tem ali verdadeiros 10 membros. E se até a volta de Jesus
a sua igreja permanecer com 10 ou com 20 membros, agradeça a Deus todos os dias. O crescimento está acontecendo dentro deles. Dentro deles. E isso é o importante. Então a igreja ela cresce pela verdade. O Espírito Santo, ele opera através da palavra. Nós somos apenas um instrumento que pela misericórdia ele nos coloca aqui. E a gente transmite a santa e fiel palavra dele, a verdade das escrituras. E isso basta. Não importa, pastor, se você tem graduação, ou pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado. O mais importante de tudo isso é você ser fiel. Em tudo que você aprende no seminário, tudo, aprenda. Mergulhe de cabeça em tudo aquilo ali, sendo fiel ao que você está aprendendo. Não para mostrar para alguém que você sabe, mas para glorificar a Deus através daquilo que você aprendeu. Esse era o amor do apóstolo Paulo. Pregava, plantava a igreja, ia para outro lugar, voltava para ver como aqueles irmãos estavam. Isso é amor, irmão. Isso é amor de verdade. Se eu pudesse, não estou falando isso para você gostar de mim não, viu? Mas se eu pudesse, quando acabar aqui, eu iria para a porta ali e queria abraçar todos vocês. Porque igreja é família de verdade. Amar vocês, estar perto de vocês é muito diferente do que o que a gente era na época de escola, de faculdade, e aí vai. Eu acabei um culto um dia desse lá na igreja, fui para a porta e lá temos uma senhorinha, uma irmãzinha bem pequenininha. A gente ama ela, eu tenho ela como uma mãe. E quando eu cheguei na porta que eu fui cumprimentá-la, eu falei para ela assim, brincando, mas a palavra dela foi tão séria que parecia uma espada atravessando meu coração. Eu falei, a senhora está orando por mim? Ela pegou na minha mão assim, segurou e falou assim, pastor, é todos os dias. Não tenha um dia que eu não ore por sua vida. Dias depois passaram, eu estava com a minha esposa lá em Prazeres, no carro. Do nada eu parei, minha esposa olhou para mim e falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não. Sabe o que foi? Aquilo que eu escutei dela veio na minha cabeça. E na hora eu pensei assim, caramba, eu vi sinceridade ali. Sabe, isso não tem dinheiro que pague. Aquela irmã ora por mim. E ela não falou aquilo para me agradar. Eu sei que ela ora. Se eu fiquei feliz, impactado com aquela irmãzinha que disse isso, imagina Jesus orando por mim. Sem esquecer nenhum minuto. O seu marido, mulher, ele pode te amar. Mas o amor dele nunca vai chegar perto ao amor de Cristo por você. A mesma coisa é para você, homem. Tem uma canção que ela diz assim: sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir. Tua doce e amável presença está aqui, está em mim. A gente tem esse tamanho amor por ele, sem vê-lo pessoalmente, só em sentir. Imagina quando a gente vê. Vou te dar um conselho quando a gente se encontrar lá no céu. Quando você chegar, corre, corre e corre para os braços dele. E abrace. Abrace. E agradeça. Porque é por ele. Essa é a sua credencial de entrada no céu. Uma folha manchada de sangue. O sangue do Filho de Deus. Sem escritura não existe santificação verdadeira. Sem a palavra não tem separação. Hoje muitos querem experiência, movimento, sensações. O falso evangelho. Mas Cristo aponta para a verdade das escrituras. E ele vai dizer, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aqui entramos. Ele orou por ele orou pelos discípulos, por aqueles garotos ali, imaturos. Mas é assim, temos que ter paciência. Ei, pastor, meu irmão, tenha paciência com o jovenzinho que chega na sua igreja. Converse com ele, trate ele como um filho. Ele pode estar ali todo perdidão, mas se ele está com boa vontade, ajude ele. Talvez ele vai ser um Pedro, que vira e mexe vai coçar na cabeça e dizer assim, meu Deus, me dê paciência com esse menino. Mas tenha paciência. Trate ele como um filho. Porque Jesus teve e orou e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. O arminiano pode dizer assim, tá vendo? Judas perdeu a salvação. Perdeu o quê? Ele nunca teve.
Judas nunca foi salvo. Os que o Pai deu a Cristo, nenhum se perdeu. Até porque, querido, eu não posso perder aquilo que eu não conquistei. Não foi eu que sangrei na cruz. Não foi eu que apanhei. Não foi eu que tomei o cálice da ira de Deus. A espada estava virada para minha cabeça. Estava lá. Ou então eu estava por um fio. Como diz no livro Pecadores na mão de um Deus irado. Mas aquilo ali, aquela espada saiu da minha cabeça e foi para o filho. Foi para o filho. É como a ilustração que o Paul Washer deu um dia, quando Abraão levantou o cutelo, que Deus falou: Abraão, não faça nada com o garoto, porque eu sei que tu me amas. Aquilo ali é igual ao filme de sessão da tarde, quando você está assistindo, quando você, agora vai acontecer, vai para o comercial. Aí você fica, eita, não vou nem no banheiro que eu tenho que esperar. Pronto, e a parte que volta é Deus pegando o cutelo da mão de Abraão e cravando no peito do próprio filho. Então, se alguém perguntar quem matou Jesus, foi Roma? Não, foi o próprio Pai. O Pai matou o Filho, portanto te amar. Portanto me amar, para nos salvar. E só o Filho suportaria o que suportou. Então, eu não perco salvação porque eu nunca conquistei ela. Nunca esteve na minha mão. Eu nunca segurei a mão de Cristo. E se eu segurasse, eu poderia soltar a qualquer momento. Aí eu cairia da graça. Mas é Ele que segura a minha. Ele tem todo o poder, todo o domínio. No céu, na terra e embaixo da terra. Então, Ele segura a minha mão. Por isso eu posso estar seguro. Porque Ele segura a sua mão. Ele tem segurado a sua mão e você sabe disso. Você sabe disso. Então fique tranquilo, querido. Não queira fazer algo a mais para somar, porque não soma. Eu li um livro onde tinha uma frase do Lutero dizendo assim: os nossos pensamentos são humanos demais a respeito de Deus. É muito pequenininho o que a gente pensa sobre Deus. Muitas vezes a gente trata Deus como um menino birrado. A gente acha que hoje Ele está nos amando porque a gente fez boas obras. E amanhã a gente não fez nada. Deus não vai nos amar mais. Não. Ele nos ama com um amor incondicional. É o amor perfeito, é o amor cruciforme, amor em forma de cruz. Esse é o verdadeiro amor, é o perfeito amor, que não diminui, que não acaba, que é eterno. O amor dele é eterno. Ele diz para que todos sejam um. Cristo ora pela unidade. Mas não é uma unidade superficial, não é uma unidade baseada em entretenimento, não é uma unidade baseada em ecumenismo vazio. É unidade na verdade. A verdadeira união cristã nasce de doutrina. Os reformadores morreram defendendo a verdade porque entendiam, sem verdade não existe unidade genuína. Essa era a defesa deles. Ele vai dizer: eu lhe tenho transmitido a glória. A igreja existe para refletir a Cristo. A igreja existe para transmitir a glória de Cristo. Onde o pastor aparece, Cristo não aparece. Nós temos que estar na sombra dele. É como uma mão. Aqui somos nós. Aqui é Cristo. O Pai nos ama porque ele vê o Filho em nós. É assim que ele aparece. É transmitir a glória dele. Com ousadia, mas com temor. Com fidelidade. Não é o homem. Não é celebridade. Pastor não é celebridade. É um homem fraco, estando de pé pela misericórdia de Deus. Pregando o verdadeiro evangelho. Não líderes carismáticos. A igreja moderna criou palcos. Infelizmente. Mas Cristo criou servos. Somos servos. E isso é uma honra. Hoje muitos querem uma igreja admirada pelo mundo. Muito parecido com a igreja de Sardes. Tem fama. Muita fama. Mas internamente, perdida. Mas Cristo deseja uma igreja santa. Spurgeon dizia: a igreja que tenta parecer com o mundo perderá o poder sobre o mundo. Não tente. Por isso que a melhor coisa é sermos fiel.
Porque me amaste antes da fundação do mundo. E aqui nós somos levados à eternidade. Antes da criação, antes do pecado, antes da queda, do tempo, o Pai amava o Filho. E em Cristo, os eleitos foram incluídos nesse amor eterno. Que amor é esse, hein, irmãos? Isso destrói completamente a ideia de um evangelho centrado no homem. Não existe. O homem veio muito depois, veio até depois dos animais. A salvação nasce dentro da Trindade. O Pai escolhe, o Filho redime, o Espírito aplica. Para a gente encerrar, a história da igreja dentro de João 17. Pequenos exemplos aqui para nós. João 17, que é o que a gente acabou de pregar, sustentou homens, e homens maravilhosos. Martinho Lutero, quando enfrentou Roma, Lutero cria que Cristo preservaria a sua igreja. Calvino enfrentou perseguições confiando que Cristo governa o seu povo. John Knox chorava pela Escócia porque cria no poder da oração de Cristo. Um grande exemplo. Spurgeon permaneceu firme contra o liberalismo porque sabia, Cristo santifica sua igreja pela verdade. E os batistas? Muitos morreram afogados, presos e queimados defendendo a autoridade das Escrituras, a soberania de Deus e a pureza da igreja. A oração de Jesus nunca falha. Tudo o que Cristo pediu acontecerá. Sua igreja será preservada, os eleitos serão salvos, os santos perseverarão, a noiva será glorificada. Cristo não perde nenhum dos seus. Nenhum de nós. Ficamos de pé, queridos irmãos. Guarde com você, Cristo não morreu para produzir admiradores. Cristo morreu para salvar pecadores, como a mim e você. Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa e fiel palavra, pelo teu amor poderoso, que atrai e é impossível dizer não a ele. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Deus, aproveitando esses últimos minutos aqui, eu oro por cada irmão meu, cada pastor que está aqui, que está acompanhando. Senhor, eles têm sido fiéis. Ajude-os, Senhor. Faça eles lembrarem que o Senhor intercede por eles todos os dias. Que o Senhor não esquece o nome deles. Que o Senhor os chamou pelo nome. Use-nos, Senhor. Nesse século 21, que sejamos a voz do Senhor nesses bairros, nessas cidades, nesse estado, no país. Nos dê sabedoria, Senhor, direção, graça, misericórdia, para continuar pregando o Evangelho. Aos irmãos que estão aqui, Senhor, coloque neles o amor pelas Escrituras. Que eles amem mais e mais as Escrituras. Que eles chorem ao ler as Escrituras. Que eles louvem ao ler as Escrituras. Porque ali eles encontram não autoajuda, mas a ajuda do alto. A palavra do Senhor para os seus corações. Eu agradeço a Ti, Senhor, também, pela vida do pastor Daniel, do pastor Marcos, do pastor David, os preletores dessa conferência. E eu sei que o Senhor os ama, Pai. Eu sei que o Senhor faz parte e sempre fará parte do ministério deles. E quando eles abrirem a boca, não só aqui na conferência, mas na igreja deles, onde eles forem, que seja o Senhor através da vida deles, para alcançar os teus eleitos. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.